Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui, dar as boas-vindas para uma sessão clínica, né, um webinar, que é o primeiro de uma série de muitos que faremos aí ao longo do ano, falando sobre vários temas de interesse, temas que tragam desafios diagnósticos e terapêuticos ao dia a dia do pediatra, né? O Hospital Juta Batista é um hospital pediátrico geral, dentro da Zona Sul do Rio de Janeiro, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, com ampla rede de credenciamento, né? E com condições de atender desde a baixa complexidade até casos bem complexos, cirurgias de grande porte, pacientes oncológicos e casos clínicos como os que vão ser aqui debatidos na atividade, né, proposta. Quem não conhece o hospital, eu convido a ir conhecer, a fazer um contato conosco, para ver o momento em que o hospital se encontra, né, e conhecer as propostas de desenvolvimento do hospital. Acho que vale a pena conhecê-lo, né, nesse novo momento. Então, para não prolongar mais a introdução, eu vou passar a palavra para a doutora Aline Gomes, que é a médica supervisora da unidade de internação do Hospital Juta Batista, que vai apresentar os nossos convidados palestrantes e conduzir a atividade. Aline, por favor. Boa noite a todos. Primeiro, agradeço a participação aí de todo mundo e a companhia do Dr. José César Junqueira, da doutora Maria Alencar, nesse primeiro webinar do nosso Hospital Juta Batista, onde a unidade de internação foi contemplada a trazer um assunto que foi suscitado diante de uma internação que a gente teve no ano passado. A gente vai funcionar com as palestras em sequência. Dr. César Junqueira começa, seguido da doutora Maria Alencar. Vocês podem mandar as perguntas no chat, que eu vou ficar atenta a isso. No final da explanação, né, a gente vai abrir um espaço para que eles respondam essas perguntas. O caso, então, que nos trouxe a ver a relevância desse tema foi uma paciente que a gente recebeu transferida no passado, em outubro do ano passado. Ela veio transferida da maternidade de origem com um diagnóstico de síndrome do intestino curto. Foi uma prematura de 30 semanas que evoluiu com uma enterocolite necrotizante e com 15 dias de vida ela foi submetida a uma ressecção de parte de 50% do intestino. Junto com isso, ela fez uma jejunostomia e uma ileostomia, e uma semana depois ela foi reabordada, então foi ressecado mais 60 centímetros desse intestino. Por volta de 2 meses de idade, ela fez a reconstrução do trânsito, e desde então as tentativas de realimentação dessa reabilitação intestinal foram frustradas na maternidade de origem. Ela vem para a gente com essa missão, a gente recebe essa missão de reintroduzir a alimentação, de reabilitar esse intestino, e contando com uma equipe multidisciplinar, com o serviço de terapia nutricional que a doutora Maria coordena, com a avaliação e as condutas traçadas em conjunto com o doutor Junqueira, que é o nosso parecerista de gastroenterologia do hospital. Em 4 meses, essa criança ganhou autonomia interal e a gente conseguiu dar alta para ela em dezembro de 2021. Então, estou passando agora a palavra para o doutor José Sérgio Junqueira, e aproveitem a nossa noite. Ao final, a gente, como eu falei, abre um espaço aí para a nossa discussão. Obrigada. Bom, eu queria agradecer o convite. Sempre é bom a gente estar em contato e falar de algum assunto que a gente goste. Isso é algo que eu inicialmente entrei em contato lá no início da década de 90,
precisamente em 92, 93, isso tem quase 30 anos, que eram, e sempre foi um desafio para nós. Então, eu pretendo falar sobre o assunto de uma forma, obviamente, que a Maria vai falar muito mais do tratamento, e eu vou falar para vocês de alguns dados bastante interessantes. Deixa eu compartilhar a minha tela. Estão vendo? Então, vamos lá. Bom, primeiro, esses são meus conflitos de interesse. Na realidade, essa é uma palestra não remunerada, mas patrocinada, né? E a gente precisa definir o que vem a ser insuficiência intestinal. Então, ela é definida como a falha do organismo em fornecer, a falha que nós temos de fornecer a longo prazo nutrição para uma criança por meios naturais ou artificiais, mesmo que seja por sonda nasogástrica, a gente não consegue que ela tenha uma superfície de absorção adequada para imprimir um crescimento, uma velocidade de crescimento adequado para essas crianças. Então, ela pode ser definida também como uma redução crítica da massa intestinal. Algumas crianças, antigamente se usava muito o termo intestino curto funcional, quando você tinha uma lesão de mucosa, e aquela lesão, como nas doenças inflamatórias, nas doenças eosinofílicas e outras doenças, onde o paciente, na própria doença celíaca, onde o paciente não tem capacidade de absorver a superfície, as velocidades intestinais dele estão lesadas e ele não consegue absorver adequadamente os nutrientes, né? E não consegue manter o crescimento dele adequadamente. Também pode ser uma medida na prática clínica que é indiretamente medida pelo percentual de nutrição parenteral, ou seja, se ele precisa de nutrição parenteral total ou se ele depende de uma nutrição enteral, mas ele precisa de um complemento nutricional parenteral. Então, na realidade, isso seria uma classificação de gravidade desses pacientes. Daí a importância da gente saber o quanto de intestino restou após a intervenção cirúrgica, e isso é uma coisa que eu me bato sempre, quanto saiu e o que saiu da barriga da criança. Saiu o jejum proximal, saiu o jejum distal, saiu o ilho proximal, saiu o ilho, o que saiu de ilho, o que saiu de jejum e o que saiu do intestino grosso, do cólon da criança. Porque cada área dessa, ela tem uma função e ela absorve determinados alimentos. Então, isso, para o clínico, é super importante para poder calcular o que a gente vai repor e o quanto eu preciso repor para essa criança. Ela foi considerada uma condição quase sempre fatal. Eu me lembro que início da década de 90, 92, 93, eu vi as crianças que estavam lá no centro uma unidade de terapia intensiva aqui da Zona Sul, que tinha algumas crianças com intestino curto e, obviamente, o índice de mortalidade era altíssimo, ou por complicações da própria parenteral ou pela gravidade geral da criança, porque normalmente essas crianças têm alguma outra comorbidade, não é só o intestino. São crianças asfíxicas, são crianças que tiveram sepsis, são crianças que tiveram outras condições. Ela aflige dezenas de milhares de crianças mundo afora, mas agora ainda é considerada uma síndrome complexa. Ela não é uma coisa simples de se tratar. Óbvio que, às vezes, você tem crianças que perderam pedaços muito pequenos do intestino e que aquilo, na realidade, não faz muita diferença. As mortes acontecem principalmente devido à desidratação, desnutrição, distúrbios hidroeletrolíticos, perda de sódio, perda de potássio, perda de hidrogênio. Então, a gente tem que pensar que, muitas vezes, o que sobrou dentro do intestino, principalmente na enterocolite,
em algumas outras malformações que levaram à cirurgia. O que sobrou também não é um intestino dos mais saudáveis. Então, foi um intestino que sofreu, mas que era viável você deixar lá dentro para que ele se recuperasse. Então, a gente sempre tem que pensar na possibilidade dessas crianças desidratarem, principalmente se elas têm ostomias e durante esse período que tem ostomias. Isso reduziu absurdamente, obviamente, na década de 60, quando se começou a terapia terapia nutricional de parenteral. Melhorou mais ainda na final da década de 90, início da década dos anos 2000, com soluções de nutrição parenteral, particularmente aquelas ricas em ômega 3, né? Então, essas crianças passaram a sobreviver, e particularmente aquelas crianças que faziam insuficiência hepática, que faziam cirrose precoce, isso diminuiu consideravelmente em função dessas soluções parenterais que hoje são infinitamente melhores do que aquelas que a gente tinha 30 anos atrás. Uma outra definição comumente usada de insuficiência intestinal durante a infância é a necessidade de nutrição parenteral por pelo menos 90 dias. Então, todas as crianças que precisam de nutrição parenteral por mais de 90 dias, elas são consideradas pacientes relativamente graves em relação àquelas outras que se recuperam mais rapidamente. E lembrar que a incidência de síndrome do intestino curto entre bebês com baixo peso ao nascer, principalmente abaixo de 1.500 gramas, é maior, chegando a 7 casos por cada 1.000 nascidos vivos com esse peso. Então, isso é uma incidência bastante alta, e para isso a gente precisa de centros de reabilitação intestinal. Então, estimativa populacional, eu vou mostrar alguns números para vocês, baseada em casos definidos como a necessidade de nutrição parenteral por mais de 42 dias após a ressecção intestinal, ou uma duração do intestino residual de 25% a 30% do intestino esperado para a idade, produziu uma incidência de mais ou menos 24,5 casos por 100.000 nascidos vivos. A gente tem dados de 2020 e 2021, eu peguei só os dados de janeiro, de um único mês. Então, se nasceram 244.974 crianças em janeiro de 2020, nesse mês, no Brasil, tiveram 60 casos. Se a gente multiplicar isso por 12 meses, a gente vai ter 720 casos de intestino curto, só de intestino curto, necessitando de parenteral no Brasil inteiro. Portanto, a gente precisa de vários centros. Em 2021, caiu um pouco, mas seriam perto de 600 casos que aconteceriam no Brasil todo. Recentemente, eu participo de um grupo de gastroenterologia pediátrica da Universidade de Vermont. Nós somos 3.000 gastropediatras no mundo todo. Eles levantaram quantos centros existiam no mundo de reabilitação intestinal. E, na realidade, a gente tem poucos centros, efetivamente, de reabilitação intestinal. No Brasil, se tiver meia dúzia, é muito. Mas no mundo todo, considerando o número de crianças que nascem, eu acho que eles não chegam a 200. Então, vocês imaginam que muitas crianças dessas, na realidade, ficam sem ter uma assistência adequada. Então, quais são as causas de insuficiência intestinal? Então, a gente não pode esquecer de doença celíaca. Isso aqui, essa imagem aqui, desculpe, mas o tapa-olho da criança saiu. Isso era um paciente lá do IPPMG, que 3 meses depois estava assim. Era uma doença celíaca. Espruto tropical, enterite eosinofílica, como dessa criança, mastocitose, a beta-lipoproteinemia, doença de Hippo, que é raríssima, linfangiectasia intestinal, doenças linfoproliferativas do intestino delgado, enteropatia isquêmica. A gente tem visto algumas enteropatias isquêmicas agora, pós-Covid, então isso é uma coisa que chama atenção. Giardia,
das doenças parasitárias, talvez seja a que mais causa insuficiência intestinal, por atapetar toda o intestino delgado, uma boa parte do intestino delgado, e fazer com que a gente tenha uma superfície de absorção muito menor. O que também acontece na doença celíaca, que na doença celíaca nós vamos ter uma atrofia de vilosidades, eu vou ter uma superfície de absorção diferente, apesar de que o tamanho do intestino é normal, mas as vilosidades é que multiplicam essa superfície absortiva. Pacientes com SIDA, ressecção ileal, que a gente fala do intestino curto, e doença inflamatória intestinal, que é uma outra, principalmente do intestino delgado, mas muitos desses pacientes, apesar deles não terem tido nenhum tipo de ressecção, que, graças a Deus, com o advento dos biológicos nos últimos 20 anos, as ressecções diminuíram consideravelmente, mas era a grande causa, 20 anos atrás, em crianças maiores, era a grande causa de intestino curto. Eu ainda vou mais para trás, eu vi muito intestino curto lá na década de 80, década de 70, final da década de 70, já como estudante, por obstrução intestinal por ascaris, levando à necrose. A gente hoje não vê isso com muita frequência, mas naquela época a gente via isso com uma frequência muito grande e muitas vezes chegava, o intestino estava simplesmente necrosado e tinha que ressecar parte do intestino. Além disso, cirrose, doença hepática, né? Colestase intrahepática, muitas vezes como doença primária, causando insuficiência digestiva, e colestase por obstrução também é outra causa. Fora isso, pancreatite crônica, fibrose cística e câncer como um todo. E aqui a gente tem vários exemplos. Essa criança aqui é uma criança com doença celíaca, essa aqui é uma gastrite, é uma colite eosinofílica, aqui é uma criança com sepsis, e aqui é uma criança com doença inflamatória intestinal, levando a uma inflamação extremamente grande de todo o intestino dela. As causas de insuficiência digestiva mais comuns, provavelmente elas devem fazer perto de 90%, são as causas cirúrgicas, como gastroquise, como enteroclite necrosante, vôvula, atresia com gastrosquise ou só atresia do tubo digestivo, pseudoobstrução, que muitas vezes a gente acaba vendo no paciente precoce com fibrose cística. Graças a Deus, isso também, com o advento do teste do pezinho, isso ficou uma coisa rara, mas quando a gente não tinha o teste do pezinho, às vezes o primeiro diagnóstico de fibrose cística era a criança fazendo obstrução, abria-se, ele tinha necrosado uma parte do intestino, se ressecava e só ia fazer o diagnóstico de fibrose cística posteriormente. Então, aqui vocês têm vários exemplos, esses exemplos são todos nossos de casos que eu vi ao longo da minha vida, tá? Que todos eles acabaram com o intestino curto. Então, algumas coisinhas são importantes, né? Então, lembrar que o intestino dobra de tamanho durante o último trimestre de gestação. A criança ganha peso, dobra de peso e dobra de tamanho. Portanto, crianças que nascem antes ou bem perto do início do primeiro trimestre, que são crianças com muito baixo peso, elas são muito mais graves do que as outras. E é importante determinar o quanto sobrou de intestino e o quanto foi retirado e o que foi retirado. Então, crianças que têm adultos com menos de 25%, 30% do intestino, tamanho do intestino, correm maior risco de necessitar de nutrição parenteral por longo tempo ou mesmo pelo resto da vida. Então, aquelas crianças com intestino que ficaram, eu já vi algumas crianças que ficaram com 15 centímetros, 12 centímetros de intestino, essas crianças são as mais graves e que vão necessitar de parenteral, provavelmente, para o resto da vida. Então, pacientes que ficaram com 30 centímetros, eu estou falando antes de 12, 15, 30 centímetros de jejum, mas sem a válvula ilíaco-cecal, elas têm um risco aumentado de nutrição parenteral total. Lembra que a válvula ilíaco-cecal ela é uma barreira para o sobrecrescimento bacteriano e, eventualmente, essas crianças a gente vai ter que fazer antibiótico profilático por muitos meses. Então,
Então, uma coisa que é importante, isso aqui, eu tenho esse artigo, se alguém quiser ler, existe um livrinho também de nutrição, que é o meu livrinho de bolso, porque eu não sou a Maria, que é nutróloga, eu sou um gastroenterologista, então eu preciso consultar periodicamente essas tabelas, do tamanho do intestino, tanto aqui desse lado aqui do intestino delgado, como desse aqui do intestino grosso. Então, vocês veem aqui de 24 a 26 semanas, 70 centímetros. Isso aqui é o erro padrão, tá? De 27 a 29 semanas, 1 metro de intestino. E vai assim por diante. Também tem uma tabela por peso, pela altura. Você, na realidade, faz uma média desses tamanhos aqui para saber quanto tem de intestino delgado. E a mesma coisa aqui do intestino. Lembrando que a válvula ileocecal ela é de suma importância como bloqueador da ascensão de bactérias, já que o intestino grosso é rico em bactérias. Se eu pudesse classificar em cruzes, eu diria para vocês que teria 6 cruzes, e o íleo terminal teria 3 cruzes. Tem metade das bactérias. E, obviamente, que a peristalse do intestino é outro mecanismo de defesa que, muitas vezes, nessas crianças, está diminuído, e, com isso, essas bactérias ascendem e vão ainda piorar, atrofiar mais ainda as velocidades intestinais. Então, não esqueçam disso. Isso é super, hiper importante para a gente saber o que sobrou, o que foi retirado e quanto sobrou de intestino, quanto sobrou de jejum, de íleo e de intestino grosso. E aí, só para citar alguns exemplos, como, por exemplo, esse estudo, que é um estudo relativamente antigo, eu acho que ele é de 2008, ele mostra que em pequenos pacientes com ileostomia recomenda-se suplemento de cloreto. Eu já vi N crianças que simplesmente estavam fazendo parenteral, estavam fazendo enteral, mas simplesmente não ganhavam peso. Se você tiver o sódio na urina menor do que 10 miliequivalentes por litro, e se você tiver o bicarbonato sérico menor do que 20 mEq por litro, essa criança simplesmente não cresce e não engorda e não ganha peso e não se desenvolve. Então, é importante que a gente monitore esses pequenos detalhes, porque só a nutrição parenteral e só a nutrição enteral, às vezes, não resolve. Carboidratos e proteínas, por exemplo, são absorvidos no duodeno, no jejum, respectivamente. O jejum também absorve a maior parte das gorduras. As funções do íleo envolvem a absorção de vitamina B12. Então, quando a gente tem ressecção de íleo, às vezes a gente vai ter que fazer complementação injetável de B12 até esse intestino se adaptar. E lembra que esse intestino, às vezes, se adapta, mesmo que você tenha tirado o íleo todo, meses depois, anos depois, se você for olhar o intestino dessa criança, a parte terminal do jejum dela que sobrou se transformou numa estrutura idêntica ao do íleo. E eles ficam vicariantes, eles crescem nesse sentido, tá? Então, os 3 segmentos do intestino delgado absorvem água e eletrólitos. Então, isso é outra coisa super importante que a gente tem que observar nesses pacientes. Então, o intestino delgado participa profusamente do processo de absorção de nutrientes. O grosso é a porção do sistema digestório responsável pelo importante processo de absorção, de reabsorção de água, e que vai determinar a consistência. É óbvio que ele tem outras coisas de função, ele tem bactérias que, na realidade, estão interagindo com o nosso sistema imune, ele tem uma série de receptores para bactérias que o delgado não tem. Então, existe uma coisa importante, né, no uso do intestino grosso, que muitas vezes, quando é colocado à parte, a criança tem uma jejunostomia, ele inflama simplesmente pelo fato que a gente chama de que é uma inflamação do desuso. Então, a gente tem que prestar atenção nessas pequenas alterações. A válvula ileocecal é um músculo que forma o esfíncter, eu já falei dele, então, na realidade, ele é super importante. A gente tem gente que divide o intestino curto com válvula ou sem válvula, porque isso muda, muitas vezes, a perspectiva do tratamento. Existem algumas técnicas, obviamente, que eu não sou cirurgião, de duplicação intestinal que podem ajudar em alguns pacientes com síndrome do intestino curto. Existe, eu acho que a cirurgia de Bianchi, que eles
dobram o tamanho do intestino, e existe essa que o pessoal tem feito, que é a tal do STEP, que você, na realidade, clampeia o intestino em determinados lugares, de um lado e do outro, e o intestino abre e duplica de tamanho. Conheço 2 crianças que fizeram isso, uma delas fez 2 vezes, e realmente era uma criança que tinha um intestino de 12 centímetros, e hoje ele tem um intestino um pouco maior, apesar de ainda depender de parenteral e já ter uma idade bastante avançada. Vou falar rapidamente disso, porque meu tempo já está acabando, já estou ultrapassando 55 segundos do meu tempo. Na reabilitação dessas crianças, como são crianças que ficam por muito tempo em parenteral, uma das coisas super importantes é a aversão que elas têm oral. A criança tem que aprender a comer com a boca. E muitas dessas crianças ficam tanto tempo em parenteral ou tanto tempo em sonda nasogástrica, ou sonda jejunal, ou com gastrostomia, jejunostomia, que elas desaprendem a comer. Então, a gente precisa da fonoaudiologia fazendo esse tipo de coisa, reabilitando a boca. Na realidade, assim, a gente tem complicações em relação ao catéter, a gente tem complicações em relação ao bottom, a gente tem complicações de cololitise, é muito mais comum nessas crianças que ficaram bastante tempo em parenteral. A gente tem úlceras anastomóticas, a gente tem insuficiência pancreática exógena, a gente tem todos esses sistemas têm que ser acompanhados. Essas crianças, às vezes, fazem excesso de gastrina ou fazem excesso de ácido, então a gente, às vezes, tem que bloquear a quantidade de ácido dessas crianças com intestino curto. Então, apesar de todas as complicações possíveis, a gente vale a pena lutar. A necessidade de uma equipe multidisciplinar, integrada, composta por médicos pediatras, terapia intensiva, que acabei não colocando aqui, quando eu falo médico pediatra, a gente precisa de uma boa equipe de terapia intensiva, cirurgiões, os gastroenterologistas, os nutrólogos, diria até que os nutrólogos mais do que o gastroenterologista, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, principalmente para os pais, porque normalmente são internações extremamente longas. Já vi crianças ficarem 1 ano e meio internada e a família tem que ficar ali acompanhando. E o custo operacional disso tudo, que é extremamente caro. Eu vou terminar essa apresentação mostrando aqui que vale a pena. Vou mostrar aqui um vídeo de uma pacientezinha minha, que alguns que trabalham no Copa Dó devem conhecer. Eu vou apresentar esse vídeo com autorização dos pais, mostrando que vale a pena. Essa é uma criança que ficou para mais de ano internada. Ela é a menorzinha que vai aparecer aqui. E essa foto é uma foto que foi tirada semana passada, quando ela foi ao consultório. Obviamente que eu tapei o olhinho dela para ninguém conhecer, mas ela estava feliz da vida com o aparelho dela colorido. Ela é essa menorzinha aqui. Bom, o vídeo é um pouco longo, eu vou interromper ele aqui e agradecer a vocês, mostrando aqui o seguinte, que elaborar diretrizes embasadas em evidências é exercer a medicina como ciência. Mas esses pacientes, eles precisam ser de uma maneira super personalizada. E isso é uma arte. A gente precisa hoje de muita arte na medicina. Muito obrigado. Passei 4 minutos. Ótimo. Então, agora a palavra à doutora Maria Alencar, para dar seguimento na nossa palestra. Oi, boa noite. Esse assunto é um assunto que realmente me encanta muito. Recentemente, eu acho que cada vez mais a gente tem cruzado com
crianças, enfim, que têm insuficiência intestinal por diversos motivos, e esse caso especificamente foi um caso de muito sucesso, então, assim, realmente animou a gente a conversar sobre esse assunto, porque às vezes as pessoas não sabem da importância de uma equipe, se é possível, né, reabilitar um paciente desse. Então, eu comecei fazendo a mesma coisa, falando sobre falência intestinal, que é a condição que ocorre em capacidade de digestão ou absorção de macro, micro, nutrientes, eletrólitos e fluidos. E aí, o que determina a falência é a dependência da nutrição parenteral. As doenças, se você pensar em doenças individuais, não são tão grandes, apesar de terem crescido muito, o Junqueira disse, os casos de intestino curto hoje em dia conseguem ser reabilitados e operados, e as crianças sobrevivem, o que é ótimo. Então, a gente tem muito mais pacientes enfim, que chegam até a gente. A incidência está crescendo muito, porque especialmente também por conta dos avanços do suporte nutricional. Nutrição parenteral já foi um grande mito, assim, as pessoas tinham era muito ligado à infecção, as pessoas achavam que era uma coisa muito séria. Acho que até hoje ainda existe alguma resistência à nutrição parenteral, mas a nutrição parenteral melhorou muito a qualidade de higiene e a modernidade com que ela é manipulada, né? Então, a gente hoje em dia tem um risco muito inferior, apesar de ainda ser uma nutrição invasiva. A falência intestinal é uma condição debilitante e potencialmente fatal. O desafio é o manejo clínico versus o manejo cirúrgico, e também, como o Junqueira já falou, por isso temos uma importância muito grande de ter os centros especializados. Ele falou que acha que não passa de 6 no Brasil, eu acho que são 4 ou 5. Acho que são 4 que realmente podem ser considerados centros especializados em reabilitação intestinal. E hoje em dia fala-se muito em equipe transdisciplinar, porque a equipe, enfim, é só para expor isso, as pessoas falam de equipe transdisciplinar para tratamento de reabilitação intestinal, porque a equipe transdisciplinar é exatamente essa troca o tempo todo, enquanto a equipe multidisciplinar seria todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. Eventualmente, esses pacientes ficam um tempo na terapia intensiva, depois eles passam e vão para a equipe cirúrgica, depois eles voltam para a equipe clínica, e por isso que eventualmente chamam de equipe transdisciplinar, mas enfim, o mais importante para a gente lembrar num centro especializado de reabilitação é que a gente precisa de muitos especialistas juntos para ter sucesso. E o objetivo da reabilitação intestinal é otimizar o potencial adaptativo, tendo, por fim, como resultado final, a autonomia interal. Bom, esses pacientes, então, que estão classificados como falentes intestinais, eles estão em uso de nutrição parenteral, eles são pacientes que não têm capacidade de uso de via interal imediata ou não têm uma capacidade de via interal plena, então eles precisam parcialmente ou totalmente de nutrição parenteral. Eles precisam de uma nutrição parenteral complementar ou total, na maioria das vezes até total no início do tratamento. A nutrição parenteral é uma terapia nutricional complexa, é uma terapia nutricional crítica, tem muitos empecilhos, tem muitas coisas especializadas para a gente realizar elas, a gente precisa de uma boa equipe, a gente precisa de cuidados de catéter, muito risco de infecção, a gente tem... É uma terapia invasiva, normalmente ela é um acesso central, então ela é complexa, crítica. As complicações mais importantes, sem dúvida, são as infecções e a complicação hepática ligada à nutrição parenteral. Quanto maior a extensão do comprometimento do intestino, maior o tempo para estabilização clínica. A gente tem que pensar que, eventualmente, os pacientes demoram até para começar uma nutrição parenteral, numa circunstância dessa, porque eles estão instáveis por outros motivos. E em começando a nutrição parenteral, eles precisam se equilibrar, organizar fluidos, organizar hemodinâmica, para que a gente consiga evoluir o acompanhamento e a terapia nutricional.
Alguns preditores de adaptação são idade. Eu sempre digo isso para os pacientes quando chegam e a gente começa a reabilitar. Os pacientes lactentes, os pequenininhos, são muito plásticos, eles ainda têm uma capacidade de multiplicação celular absurda, enorme. Então, é muito comum a gente ter um paciente muito pequenininho que fez uma ressecção grande de intestino, que consiga, eventualmente, dobrar o tamanho do intestino até quando a ressecção é muito grande, ou conseguem crescer, enfim, multiplicar, né, aumentar essa massa intestinal de forma que a gente tenha mais órgão para trabalhar mais à frente, para reabilitar. É importante também, é preditor de adaptação, o diagnóstico que levou à falência, né? O tempo de uso de parenteral também é um preditor de adaptação. Muitos pacientes passaram muito tempo em nutrição parenteral, eventualmente anos. Então, a doença hepática é uma questão relevante, associada à nutrição parenteral. A precocidade da introdução de nutrição enteral, da introdução de alimento no lúmen, é uma coisa muito importante, ela é preditora de adaptação. Quanto mais precocemente a gente consegue introduzir, estimular esse intestino, mais chance a gente tem de trazer ele, de fazer ele com que ele se adapte e se desenvolva. E, como o Junqueira falou algumas vezes, o controle do supercrescimento bacteriano. Quando secundária a síndrome do intestino curto, é importante avaliar a porcentagem remanescente. Isso realmente é uma coisa muito importante, a gente tem muita dificuldade, e isso é uma coisa que a cirurgia pediátrica, a gente fica debatendo muito, porque esse feedback da cirurgia pediátrica, da quantidade, do tamanho do intestino, da porcentagem do intestino, de quanto tirou, ou de quanto ficou, na verdade, mais importante é quanto ficou do que quanto tirou. Isso é muito importante para a gente fazer uma análise do tamanho do intestino, que a gente tenha qualquer coisa para trabalhar. Ficou ilho, tem alguma parte do ilho, tem quanto de jejum, o jejum não foi retirado, tem cólon, a válvula ficou ou não. São os segmentos remanescentes fazem muita diferença no prognóstico. Obviamente que pacientes que têm percentual remanescente menor têm um prognóstico pior de adaptação. A preservação da válvula iliocecal, como o Junqueira também já disse, ela é muito importante. Além do supercrescimento bacteriano, ele altera também motilidade, ele ajuda com motilidade, trânsito, né, velocidade de trânsito, então é muito importante. E a extensão do ilho residual também, o segmento do ilho é um segmento que tem uma capacidade adaptativa muito maior. Então, ter uma porção de ilho, mesmo que pequena, é muito importante, muda o nosso prognóstico. Na adaptação, o que a gente busca, né? Hiperplasia de mucosa, alongamento das velocidades, o aumento da profundidade das criptas, hipertrofia muscular e dilatação intestinal, assim como angiogênese. E assim, isso a gente só consegue com dieta, com comida dentro do intestino. E aí a gente passa o início da nossa adaptação, da nossa reabilitação, quando a gente consegue iniciar a dieta enteral. Então, a nutrição enteral trófica deve ser iniciada o mais precoce possível, caso isso seja favorável. Obviamente que a gente tem que ter estabilidade, a gente tem que ter um paciente que esteja hemodinamicamente estável, com fluidos equilibrados, bem hidratado, para a gente tentar começar uma nutrição trófica. Como eu já disse, a presença de nutrientes no lúmen é muito importante para esse processo de adaptação. A ideia é que a enteral promova crescimento e desenvolvimento desse intestino. Ter dieta dentro do intestino reduz o risco de supercrescimento bacteriano e, obviamente, promove qualidade de vida, porque você não fica presa à nutrição parenteral, né? E aí, como escolher a via? Alguns pacientes, a maioria deles, são lactantes, então, nesses casos, normalmente a gente usa sondas, mas tem pacientes maiores que são submetidos eventualmente a alguma ressecção ou dão um diagnóstico de uma doença inflamatória, e aí, eventualmente, se eles tiverem
essa dieta enteral pode começar por via oral. A via pode ser nasogástrica, nasoentérica, orogástrica. A localização gástrica é sempre mais fisiológica, é melhor, ela só está contraindicada quando a gente já sabe, tem algum problema de motilidade conhecido, sabido, senão ela deve ser a primeira opção. A vantagem, inclusive, é na passagem, que você pode fazer uma passagem manual, não precisa ser colocada por endoscopia, enfim. Os modos de infusão também podem ser vários. Eu acho que isso é uma coisa muito particular de serviços e de experiências. Existem várias escolas, né, vários autores definindo que, eventualmente, a nutrição contínua ela é melhor porque tem estímulo permanente, porque tem proteína o tempo todo, então ele faz mais estímulo de enterócito. É uma linha. Outros partem do princípio de que a intermitente eventualmente é melhor, porque é mais fisiológica, mas o importante é que a gente consiga nutrir. Normalmente, quando a gente começa a nutrir, a nutrição é contínua, porque os volumes são pequenos, porque é uma maneira mais fácil de mexer menos no paciente, e de fato, na minha experiência, ter nutrição o tempo todo, quando o volume é muito pequeno, faz muita diferença. Então, a gente pode correr em 20 horas, em 24 horas, depende de como funciona o serviço, de medicações que estejam sendo feitas, de reabilitações de fisioterapia, ou orais, enfim. Então, a gente pode dizer que é contínua, mas pode ser contínua por menos do que 24 horas, por 20, 19, 23, enfim. A intermitente é muito comum em hospital pediátrico, porque a gente usa fórmulas, a gente usa uma integral de sistema aberto, com as fórmulas infantis, lembrando que no primeiro ano de vida a dieta integral do lactente é a fórmula infantil. Então, a gente divide a cada 3 horas, de 4 em 4 horas, corre durante algum período que a gente tende a ir diminuindo conforme a melhora e a tolerância do paciente. A gente pode fazer em bolos, que seria já num estágio muito melhor de adaptação, e pode fazer cíclica, eventualmente, quando o paciente já está reabilitando a via oral, quando a fono já está trabalhando a via oral, então deixa durante o dia, eventualmente, com a disponibilidade de aceitar comida e do treinamento de fonoaudiologia, e deixa durante o período da noite nutrindo por via interal para atingir a necessidade calórica e proteica, enfim. A escolha da dieta também é uma coisa muito importante. Em lactentes, o leite materno seria a escolha óbvia. Tem uma maior capacidade, normalmente a criança tem mais capacidade de estímulo e de tolerância quando o leite é humano. Mas no lactente, as fórmulas infantis podem substituir isso. O grau de hidrólise faz diferença. Normalmente, a gente começa com dieta hidrolisada. Uma das confusões que existem, por alguma eu vejo que acontece muito nessa confusão com pediatras, é que eventualmente usam fórmulas de aminoácido, né, fórmulas elementares para começar esse estímulo trófico. As fórmulas alimentares não são boas para fazer estímulo trófico, a gente precisa de proteínas de moléculas maiores para ajudar a fazer esse estímulo, então a fórmula deve ser hidrolisada e não elementar, de preferência. E aí a gente tem várias maneiras de escolher essa dieta. Uma questão de caloria, a gente pode modular essa dieta, a gente pode concentrar a dieta conforme necessidade, conforme a gente consiga fazer a transição da parenteral para enteral. O importante, toda vez que, eu sempre falo isso, toda vez que a gente fala de modulação ou de concentração, mas especialmente de modulação, é tentar manter equilíbrio de proteínas, carboidratos e lipídios. E aí temos estímulos múltiplos, usar TCL ou usar TCM. O TCM não precisa de enzimas para ser absorvido, mas, por outro lado, ele não faz muito estímulo trófico. Quando começar a alimentação complementar? Isso é muito relativo.
Se a criança se for um lactente, estiver estável, com nutrição enteral, começando a nutrição enteral, ele pode e com a via oral apta, pode começar a fazer introdução alimentar. Pectina e alguns carboidratos complexos são muito importantes para o estímulo. Eles podem... só a preocupação é que eles não façam excesso para não ter problemas de efeito osmótico. É muito importante, numa nutrição enteral de um paciente com intestino curto, ficar atento às ostomias, às perdas, fazer um bom balanço hídrico, a gente fazer reposição do que precisar, eventualmente, e entender tolerância à dieta, e respeitar a tolerância à dieta. Dependendo da parte do intestino que a gente tenha, que tenha sido perdida, a gente pode ter uma má absorção de vitaminas lipossolúveis, no caso das ressecções ileais especialmente. Então, a gente deve, de qualquer maneira, num caso de reabilitação, suplementar essa criança com vitaminas hidro e lipossolúveis. A vitamina K, em geral, as bactérias intestinais conseguem sintetizar, então, a não ser que tenha um uso de antibiótico terapia de longo espectro, não tem necessidade de fazer. E a ressecção ileal também está diretamente ligada à suplementação de vitamina B12. Em casos mais graves, a gente não tenha segmento ileal, é muito importante a gente controlar isso e dosar as vitaminas. Ainda falando de reabilitação, o que a gente tem de opção? Cirurgia, medicamento. Existe um medicamento chamado teduglutida, que é um medicamento que está já sendo usado em adultos. A gente estava aguardando a habilitação para ele em crianças ainda. Ele é um análogo da GLP-2, então ele aumenta o fluxo mesentérico, estimula o crescimento de enterócitos, mas a gente ainda não tem experiência em pediatria com ele, mas é uma luz, é uma esperança que a gente tem de reabilitar também esse intestino. Importante é que a melhor maneira, o que a gente pode entender de reabilitação é mandar o paciente para casa, deshospitalizar. Alguns pacientes vão ser dependentes de nutrição parenteral. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem muita dificuldade de manter pacientes com nutrição parenteral domiciliar. Tem um custo muito alto. A gente tem uma questão técnica complicada, que é dificultante da concretização dessa nutrição parenteral domiciliar, mas ela pode, eventualmente, em alguns casos, acontecer em day clinic. No IPPMG, na UFRJ, como a gente não tem os pacientes são mais carentes, a gente não tem como fazer de outras maneiras. Eu tenho pacientes que vão e voltam do hospital e fazem parenteral 3 dias na semana e conseguem ir para casa e passar 4 dias na sua casa, então isso já é um grande sucesso, é um grande passo no tratamento. Alguns pacientes vão conseguir autonomia enteral, que é o que a gente está buscando, alguns pacientes não vão conseguir. Medicina não é matemática, então a gente não consegue reabilitar todo mundo. As considerações que eu tenho para fazer é que, tecnicamente, a técnica é muito diferente. Às vezes a gente pode saber muita técnica, saber muita teoria, mas a prática é muito difícil, porque o paciente é muito individual. Às vezes a gente tem um paciente com um intestino mais curto do que outro que a gente consegue reabilitar. E às vezes a gente acredita que vai ter sucesso e não tem muito sucesso. Então, assim, o importante é a gente respeitar o tempo de cada um. Ter um acompanhamento individualizado, cada criança tem seu tempo, cada criança tem sua tolerância, sua capacidade absortiva, sua capacidade adaptativa. A redução, uma coisa que eu aprendi na prática, eventualmente a duras penas, é que a nutrição parenteral deve ser retirada de forma lenta, substituída com calma. A gente tem que entender que, eventualmente, um volume de dieta enteral não quer dizer que essa criança está conseguindo absorver 100% dessa dieta que você está oferecendo. Então, é importante pesar, é importante acompanhar, ver sempre, e ir reduzindo a nutrição parenteral da forma mais lenta, para a gente evitar perdas, né, no meio dessa história. Eventualmente, 5% da necessidade diária de caloria que estejam sendo feitas pelo NPT pode fazer uma grande diferença. E, muito importante, eu acho que esse é o grande ponto, criar um vínculo com a família e trazer a família para o time.
explicar cada passo para a família faz muita diferença no sucesso do tratamento. A família, quando sente confiança, ela vai junto, ela embarca nas eventuais ousadias que a gente tem que, eventualmente, tem que fazer para poder conseguir chegar, atingir o sucesso. Alguns, como já disse, alguns atingem a autonomia, outros não. Agora eu vou rapidamente só mostrar. Essa é a paciente que a gente recebeu. A família teve alta dia 31 de dezembro. Eu fui lá especialmente para dar alta. Eles ficaram super satisfeitos, tiveram o prazer de começar o ano de 2022 em casa. Ela era uma pequenininha que perdeu 50 centímetros do intestino de imediato. Tinha um ilho que, a princípio, não estava perfundindo muito bem, mas o cirurgião optou por deixá-lo lá dentro. Numa segunda abordagem, ele teve que ressecar essa outra parte. Então, a criança ficou basicamente com 40 centímetros de jejum e um pedaço de ilho terminal. No fim das contas, na verdade, não tinha nada de ilho. No fim das contas, depois, quando foi desfazer a ostomia, o cirurgião conseguiu fazer uma investigação de cavidade e ficou muito impressionado com a capacidade plástica desse intestino. Ele tinha, enfim, aumentado bastante e tinha um resquício de ilho terminal, o que fez muita diferença, completa diferença para a reabilitação dessa criança. Então, essa primeira foto é ela na maternidade, com acesso na cabeça, fazendo a parenteral, e ela agora fazendo a introdução alimentar. Hoje foi o primeiro dia de papa de legumes, e ela tá essa gostosura de bebê, super saudável, em acompanhamento com o pediatra e, eventualmente, comigo. E é isso. Quero deixar esse é o nosso hospital, o Júlio Batista. Eu quero agradecer muito a doutora Cleide, a Aline, ao Junqueira, e dizer que a gente tem uma equipe de terapia nutricional completa. A gente tem fono, enfermeiro, nutricionista, farmacêutico, tem uma equipe de especialistas maravilhosa no hospital, e a gente está preparado para atender as demandas da pediatria do Rio de Janeiro. Obrigada. Bom, obrigada a vocês por estarem nesse caminho com a gente no Júlio Batista, né? E eu queria levantar aqui um questionamento sobre dois aspectos, 2 pontos, sobre os procinéticos nessas crianças, quando eles ajudam e quando a gente deixa de lado, e sobre a gastrostomia, quando e por que a gente pode usar para ajudar na nutrição desses pacientes. First. Quer falar, Maria? Bom, procinéticos, eu confesso que não é da minha prática, não uso muito procinéticos em casos de intestino curto. Normalmente a questão é exatamente oposta, né? Eles têm um trânsito muito maior e muito mais rápido, então não é o caso. Gosto muito de usar fibras, eventualmente, até para dar uma ajudada, e alguns medicamentos que ajudam também a reduzir a motilidade intestinal. Gastrostomia é uma questão muito importante. Alguns pacientes precisam dela, de fato. Quando a gente percebe que a demora, né, que o acesso precisa ser mais definitivo, eu acho que a gente precisa de gastrostomia. Existem casos que a criança passa muito tempo em parenteral, em situação crítica, entubada, e, como o Junqueira disse, a reabilitação da via oral é muito difícil, e aí, tendo essa dificuldade de reabilitação, eles começam a fazer recusa alimentar, tem dificuldade, não comem, não tem uma percepção ruim oral. Então, assim, essas crianças não demoram muito tempo para reabilitar essa via oral. Então, a gastrostomia é fundamental nesses casos. Em vários outros que a gente percebe que vai demorar essa adaptação. Junqueira. Só para... Concordo plenamente com o que a Maria falou. Lembrar que
procinético, realmente, a não ser quando você tem comprometimento do esvaziamento do estômago e você está querendo acelerar, mas é uma coisa que... Lembrando que o procinético tem efeito colateral, então, assim, os derivados da metoclopramida, eles podem causar aqueles movimentos extrapiramidais, e a própria domperidona pode levar à arritmia cardíaca, né? Isso está bem descrito na literatura, então eu acho sempre que tem que usar com muita parcimônia. E nesses pacientes não é nem muito indicado, como a Maria falou, porque, muito pelo contrário, eles normalmente têm um intestino muito acelerado. Então, às vezes, a gente vai ter que usar alguma coisa para diminuir esse movimento intestinal. Quanto à gastrostomia, é sempre uma grande discussão, né? Então, assim, a própria família, normalmente, ela, mesmo em outros pacientes, em outras situações, crianças com paralisia cerebral, é uma coisa que a gente tem que discutir muito com eles, porque a via natural de se alimentar é pela boca. Então, toda vez que a gente bypassa a boca, isso gera uma certa ansiedade. Mas, muitas vezes, não tem jeito. E, eventualmente, até jejunostomia a gente vai ter que fazer em função da dificuldade que a criança tem de reabilitar a boca. Como eu falei antes, lembra que uma parte dessas crianças são prematuros, abaixo de 1.500, 2.000 gramas, que já vão ter uma dificuldade na questão oral, né, na maturação de sucção e de aceitação de colher, etc. Perfeição oral mesmo. Então, se você não consegue, a criança está indo muito bem, mas você não está conseguindo alimentar, sonda permanente já foi uma solução muito boa. Mas lembra que a sonda ela passa lá por trás, pela garganta da criança, e muitas dessas crianças vão ter um problema com sonda posterior, que é a anteriorização do ponto de vômito. Tem um ponto de vômito que passa lá atrás, você passa a sonda, ela automaticamente joga o ponto de vômito para o meio da língua. E aí você não consegue alimentar com colher, porque a colher bate na língua e a criança faz ânsia de vômito, e aí vira uma bola de neve que não tem mais tamanho. Então, assim, eu diria que eu já me arrependi muitas vezes... Na internet sobre uma bola de neve? Desculpe, meu celular resolveu falar comigo no meio da... Então, assim, eu já me arrependi de não ter indicado gastrostomia, mas jamais me arrependi de ter indicado uma. Agora, tem que ter bastante critério para indicar gastrostomia ou jejunostomia. Se a criança não tem o jejum, desculpe, de colocar uma sondinha lá no jejum ou até no I. Então, isso é uma coisa assim. Uma coisa que a Maria falou que acho que é importantíssimo. Cada paciente é um paciente. Tem uns que têm o intestino desse tamanho e se reabilitam rápido. Outros têm o intestino desse tamanho e não reabilitam. Por quê? Porque provavelmente aquele intestino não é totalmente saudável. A criança fez uma NEC, uma enterocolite necrosante, aquilo foi uma coisa vascular, e parte daquele intestino, apesar de não ter sido retirado, e às vezes tem um aspecto corado, etc. e tal, funcionalmente ele está prejudicado. Então, a gente vê isso com uma certa frequência em várias patologias, nessas enteropatias autoimunes, etc. e tal, a gente vê crianças que não têm motilidade, que não conseguem absorver os alimentos em função de um comprometimento do intestino que aparentemente está normal. Só uma coisa sobre gastrostomia, eu acho que essas crianças, as famílias ainda são um pouco mais receptivas, porque a perversão oral é uma coisa tão importante, tão relevante, tão presente na vida delas, que não aceita absolutamente nada, que a mãe entende, fica angustiada com a chance de não nutrir, e aí a gastrostomia vira uma opção, ao contrário dos neuropatas, que eu acho que é essa complicada mais difícil, porque eles comem, mas engasgam, e eventualmente são microengasgos, e as famílias ficam mais resistentes, né? No caso dos intestinos curtos, eu percebo que no contexto geral, elas são um pouco mais receptivas, mas tem que ter muita indicação, e tem que ter muita conversa, e tem que ter muito acolhimento para a gente conseguir ter sucesso.
Bom, estamos satisfeitos, né? Felizes da gente estar começando Tem uma aí. Desculpa, acho que tem uma pergunta. Tem uma pergunta. Única. A Mônica me Tá perguntou. aqui. Entrou aqui. Se a gente Você tá tem vendo, experiência. Se a gente tem experiência com Ressecadotrila para diminuir as perdas por diarreia nesses pacientes. Você tem, Junqueira? Não, não tem. Tem pouca experiência. Até já usei, mas é muito pouco. Também não tenho muita experiência, não. Normalmente, nesses casos, o fato da gente estar junto, eu vou para o Junqueira e peço ajuda. Começamos uma loperamida, mas o Tiorfano eu nunca usei, nunca usei. Já usei para outras patologias de diarreia crônica, etc. E tal. Já usei com sucesso, mas particularmente para intestino curto. Eu também nunca usei para intestino curto, não. E colestiramina? Quase sempre, né? Não? Eu já usei muito. Então, quase sempre, eu acho. Não sei, eu tenho visto que faz muita diferença. Faz uma diferença danada. Na evacuação e a família. A família se sente muito segura, porque muda o aspecto das fezes e a família fica sempre muito, muito segura. E já usei muito colestiramina, misturando com pomadinhas e passando na pele das crianças, em volta das ostomias, em volta de gastrostomia, colostomia, região perianal. Tem um resultado muito grande, principalmente quando você tem essas diarreias que são muito ácidas e que você não tem reabsorção daqueles sais biliares. Então, aquelas diarreias são muito grandes, coleréticas mesmo, né? Então, a gente usa com uma certa frequência. Essa menina que eu mostrei aí usou durante muito tempo. Muito tempo. Eu tenho uma outra que usou, que agora está com 13 anos de idade, e ela também usou muito tempo a colestiramina. Isso já tem muitos anos. E o resultado foi sensacional. A família fica com dificuldade de tirar a colestiramina. E ela disse, não, o senhor vai tirar isso? Eu digo, vou. Não, mas ela está tão bem. Eu disse, não, mas eu vou tirar. Claro que eu vou tirar. Não dá para ficar tomando isso a vida toda. Eles querem fazer para sempre. Eles querem fazer para sempre. Mais alguma? Então, boa noite. Não estou vendo mais aqui nenhuma pergunta para a gente. Agradeço mais uma vez, Junqueira, Maria, pela disponibilidade, pela parceria lá no dia a dia também. A oportunidade da gente divulgar o nosso serviço no primeiro webinar do hospital. Virão as próximas, que a gente possa se encontrar aí na sequência das nossas aulas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês todos. A gente sempre... Eu gostaria de agradecer a vocês todos, né? A gente foi uma atividade fantástica, porque uniu o conhecimento didático, teórico, né? Com a vivência de 2 profissionais experientes, mostrando assim uma condução com algumas particularidades que, de fato, a gente não encontra escrita no livro, né? E mostrando aí uma nova fase do hospital, onde a gente consegue fazer muitas coisas interessantes e desafiadoras. Então, mais uma vez, obrigada a todos pelo aceito do convite, pela excelente explanação do tema. Eu agradeço também. Tenho muito orgulho de ter essa equipe trabalhando com a gente no hospital, dando suporte para falências intestinais e para todas as outras doenças que eventualmente tenham necessidade. Eu acho que a terapia nutricional está crescendo e faz muita diferença na vida e na recuperação dos nossos pequenininhos. Então, eu quero agradecer muito a todo mundo. Tenho muito orgulho de trabalhar nesse hospital e tenho muito orgulho
colegas com que eu posso dividir meu dia a dia. Obrigada. Estamos por aqui para aceitar os pacientes, os desafios. Lembrem do Juta Batista, contem conosco e mandem os pacientes que vocês precisem para a gente. Tá, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Até a Boa próxima. noite. Tchau, tchau.